transformação digital é o uso de tecnologias digitais, né? As mais variadas tecnologias que nós temos vindo a ver ao longo destes últimos anos e usar essa mesma tecnologia para facilitar os processos institucionais e facilitar, assim, a entrega de serviços aos clientes, a disponibilidade e o acesso, principalmente, destes mesmos serviços e, acima de tudo, a mentalidade mesmo de como as instituições entregam valores e os seus produtos aos clientes finais. Ou seja, a transformação digital, mais do que uma necessidade, é uma tendência que nós usamos para garantir maior estabilidade de conexão. É isso? Hum, Acredito que já deixou de ser uma tendência, acaba mesmo por ser já uma exigência institucional. Ok. Porque hoje em dia as instituições que não olham naquilo que é a transformação dos seus processos com as tecnologias digitais, podemos dizer que nesse momento são instituições arcaicas, porque esse processo de transformação digital vai facilitar muito a própria interação entre a instituição e o cliente final. Então, não é uma questão de ser tendência ou de seguir apenas a tendência, mas as organizações se transformam ano após ano, assim como houve no passado a, a industrialização e o boom da internet, a massificação da internet. Hoje em dia, as instituições também têm que se moldar com os novos processos digitais. Ok. Mas para que toda esta transformação aconteça, é, é necessário ou existe uma base tecnológica indispensável, certo? Daí vem a pergunta: qual é o impacto que as infraestruturas de fibra óptica têm neste processo? Olha, o impacto é muito, mas muito elevado. Esse processo de transformação digital exige conectividade física com grande robustez. E não temos como a gente separar aquilo que é a transformação digital com as necessidades que a gente vê hoje em termos de mais largura de banda. A procura de largura de banda a nível mundial é enorme, porque hoje em dia nós temos muitos serviços que exigem muita largura de banda. Estes serviços também acabam por exigir menos latência na comunicação, nesse caso o tempo de resposta, e daí que há necessidade dessa transformação digital ter uma base bem robusta de infraestruturas que vão suportar a toda essa demanda e exigência. Ok? Ou seja, a eficiência da conectividade depende diretamente da estrutura da rede. Sim, não há transformação digital sem conectividade robusta, sem uma infraestrutura que garanta uma conectividade robusta. E é daí que entram as fibras ópticas. Pois é, pois é. Falando que é daí que entram as fibras ópticas, gostávamos de saber então como é que está estruturada as redes ópticas em Angola. Olha, essa pergunta é importante porque é praticamente uma pergunta introdutória daquilo que é o impacto que as infraestruturas de fibra óptica têm nesse processo que nós, a nível nacional, estamos a passar de transformação digital. Certo. Ah, Se nós olharmos para a hierarquia das fibras ópticas ou das redes de fibras ópticas, ela está escalada praticamente em três níveis. Nós temos as chamadas redes transoceânicas, que são as redes de cabos de fibra óptica submarino, e depois internamente nós temos as redes metropolitanas, que são as redes que interligam cidades, de uma maneira mais simples de dizer. E depois temos a chamada rede de acesso, que essa rede de acesso facilita então que nós, como usuários finais, os moradores, os residentes, as empresas em si também, acessem os serviços disponibilizados pelos provedores da internet. E cá no nosso país, se olharmos para o primeiro nível de hierarquia, que é a rede transoceânica, que muitos também consideram sendo a rede backbone da comunicação óptica a nível mundial, nós temos provedores que atuam nesse nível, como a Angola Cables e a Angola Telecom. Ok. Na verdade, são essas duas instituições que fazem a gestão dos cabos submarinos que nós, Angola, temos acesso. De realçar que nós já temos acesso a 4 cabos submarinos. Dentre eles, apenas ainda estamos a usar 3, que é o SAT-3, que foi o primeiro cabo submarino que nós tivemos acesso,
em 2002, na verdade. E eu considero, na verdade, 2002 como um ano, um marco histórico para as telecomunicações em Angola, porque foi por meio do acesso desse cabo submarino, o SAT-3, Uhum. que todo o processo daquilo que é a transformação Transformação digital realmente começou. começou. Ok. Porque foi o primeiro acesso que tivemos do cabo submarino que interligou praticamente Angola com o resto do mundo. E depois Angola Cables tem uma rede de cabos submarinos como o WACS e um cabo também que é muito relevante, que é o SAX, um cabo submarino que interliga Angola diretamente com o Com o Brasil, Brasil. ou seja, a África em si com a América do Sul. Então, esses três cabos garantem então que nós tenhamos essa conexão com o resto do mundo e conseguimos então acessar serviços que estão alocados dos mais variados data centers a nível mundial. Eu falei que eram quatro os cabos submarinos. Sim, já citou três. Já o quarto cabo, o ano passado, se não tenho erro, a Unitel, na verdade, vai fazer a gestão do quarto cabo, que é o cabo de Sul-África, um cabo promovido pelo Meta. Ok. E, na verdade, esse cabo já está ancorado cá em Angola, né? E vai estar sob gestão da Unitel. Ainda não está a funcionar em termos de disponibilidade de serviço, mas dentro de breve será o quarto cabo que nós teremos então acesso. E também uma curiosidade dessa mudança da Unitel de sair do nível do modelo de negócio para o outro, né? Porque até então a Unitel não fazia parte dos provedores de serviços de cabo submarino. E mais abaixo depois as operadoras como a Unitel, a Africell, a Paratos, por exemplo, tem então massificado aquilo que é a nível de rede metropolitana a distribuição da rede óptica e depois é disponibilizado esses serviços para os clientes finais. Ok. Olha, nós estamos a ser acompanhados por profissionais da área, estudantes e interessados. Relembrar que terá uma abertura para perguntas. Temos o nosso chat em aberto. Qualquer dúvida, qualquer questão pode ser colocada. Engenheiro, temos mais aqui uma questão, na verdade temos várias, não é? Ficaremos aqui por 1h30. Vai ser 1h30 de muita partilha de conhecimento. Portanto, podem sempre partilhar o link, convidar outras pessoas também para acompanhar-nos. Na prática, como é que as infraestruturas de fibra óptica impactam as instituições neste processo de transformação digital? Algumas vezes, tanto falar do impacto da fibra óptica, parece que puxo muita brasa para a minha sardinha, mas realmente é muito relevante falarmos sobre isso. Nesse processo de transformação digital, por exemplo, é notável já nós sentirmos que a economia digital também está muito envolvida nesse processo. Nós temos visto de um tempo para cá que os serviços bancários são cada vez mais digitalizados, o que facilita que de maneira instantânea a gente consiga fazer movimentações bancárias, né? E também a disponibilização de vários ATMs, por exemplo. Estou aqui a procurar dar um exemplo muito mais prático Sim. do sistema bancário. Hoje em dia há muito mais ATMs distribuídos pela cidade, pelo país em si, e a digitalização dos serviços bancários é um exemplo prático. Se nós olharmos para os ATMs, podemos nos questionar, por exemplo, como é que é possível os ATMs terem acesso ou saberem das informações das nossas contas. As Quer dizer, senhas. isso. Nós podemos sair de Luanda, ir para uma outra província, colocamos nosso cartão multicaixa e conseguimos fazer movimentações. Um exemplo muito prático é que para esses ATMs terem acesso às informações, eles estão interligados entre si, interligados com a central do sistema bancário, né? Certo. Essa interligação para garantir então maior rapidez, maior velocidade no tempo de resposta e essa disponibilidade, digamos, 24/24. O exemplo prático é que essa interconexão é feita através de fibra óptica. Então nós temos ATMs, uma rede de fibra óptica a interligar os ATMs, né, do sistema bancário. Isso é um exemplo. Um exemplo E prático. muito prático. Quando há algum tipo de ruptura ou de falha
em alguma fibra que alimenta esses ATMs, há indisponibilidade de serviço. Daí, cada vez mais ir-se à procura de redundância de serviço. Mas o impacto não fica só no sistema bancário, é transversal em muitas outras áreas. Até mesmo a nível do sistema de saúde. Hoje em dia, por exemplo, fala-se muito da cirurgia robótica, que inclusive cá no nosso país também está a ser feito. E mesmo em termos das informações clínicas entre várias unidades hospitalares, se nós imaginarmos uma rede que interliga todos os hospitais, por exemplo, a nível nacional, Nacional. Uhum. uma rede de fibra óptica, e todos os hospitais estivessem interligados, a telemedicina, que é muito falado, estaria num nível muito mais elevado de instantaneidade em termos de conexão. E a cirurgia robótica exige um tempo de latência muito, muito baixo, né? Que isso impacta diretamente. Daí também o surgimento da rede 5G, que facilita tudo isso, mas também se olharmos para a base da rede 5G é fibra óptica, porque É os fibra sites óptica. estão todos interligados por fibra óptica. E também nós, como usuários finais, conseguimos sentir esse impacto. E até porque nós somos exigentes. Isso. Na verdade, a experiência do usuário obriga que a comunicação seja feita de uma maneira muito mais eficiente. Algum tempo atrás, se questionarmos talvez alguém que tenha uns 40 anos ou um pouco mais, e questionarmos como é que era a internet há uns 15, 20 anos, era difícil só para abrir o navegador. Mas hoje em dia nós próprios já somos impacientes só de esperar talvez o Instagram abrir ou qualquer outra rede social abrir. Se levar tempo demais já ficamos impacientes. Pois. E temos serviços cruciais como a inteligência artificial e outros serviços. Hoje em dia, por exemplo, a indústria do gaming, o streaming em si é muito sentido mesmo cá no nosso país. Há muita gente que tem contas no Netflix e outros serviços de streaming. Sim. E acompanhar esse serviço exige que haja uma base de infraestrutura que garanta alta largura de banda, baixa latência e que dê respostas a várias situações. E a fibra óptica atende tudo isso. Então, não tem como não vermos aqui o impacto da fibra óptica na nossa realidade, no nosso dia a dia. Pois. Apesar destes avanços, ainda enfrentamos muitos desafios relacionados à conexão. Quando a conexão falha, percebemos logo que precisamos muito, que dependemos muito da tecnologia. O que falta para Angola ter uma internet mais estável? Olha, essa pergunta é muito abrangente. E acredito, claro, quem tiver a nos ouvir e tiver também alguma contribuição a fazer, por favor, estejam à vontade. Essa pergunta é muito abrangente porque o país em si está em desenvolvimento, Exato. ok? E há zonas, embora Luanda seja a província mais densa, com mais densidade demográfica, mas nós temos pessoas nas outras partes de Angola que precisam também ter acesso a serviços. Sim. Tem-se feito muito esforço para garantir que haja essa conexão nesses pontos mais remotos, mas tem pontos que a fibra óptica não chega devido à dificuldade do terreno, porque em termos de instalações da rede de fibra óptica, ou pode ser subterrânea ou pode ser aérea, mas os custos de implementação também são elevados. Posso aqui dar um exemplo do porquê desses custos são elevados, é mesmo devido também à aquisição da própria fibra óptica. Nós, por exemplo, não temos uma indústria de fibra óptica, de cabos de fibra óptica. Já ia perguntar sobre os desafios que nós enfrentamos para obter uma infraestrutura de fibra óptica no nosso país. Sim, só para ter ideia, a maior parte da fibra óptica que é usada cá é importada de fora, maioritariamente na China.
Há tempos nós tínhamos uma fábrica funcional de cabos de fibra óptica cá em Angola, na Zona Econômica Especial. O nome da fábrica era Angola Cabos. Não Angola Cables, Ah, Angola Cabos. ok. E já facilitava, porque era uma fábrica que produzia cabos de fibra óptica, não fibra óptica em si, ela recebia fibra óptica nua e tinha Revestia? toda a maquinaria para revestir a fibra óptica e torná-la um cabo que poderia ser implementado. Aliás, nós temos redes até hoje funcionais com os cabos fabricados cá implementados. Ok. Mas a fábrica deixou de funcionar, né? Então, se a gente tivesse mais fábricas do gênero funcional, acredito que aquilo que é o custo de implementação elevado de uma rede de fibra óptica poderia ser bastante reduzido e facilitaria realmente a implementação em zonas mais remotas. Mas, felizmente, há sempre solução na tecnologia, onde a fibra não chega. Nós temos agora o satélite ANGOSAT 2 a funcionar. Sim. O GGPN tem um programa Conecta que realmente consegue entregar serviços em zonas remotas. Mas é claro que a largura de banda que a fibra oferece, nenhuma das outras soluções oferece. Até porque nós estamos a viver a era da inteligência artificial, plataformas digitais, serviços online. A nossa infraestrutura consegue acompanhar esse ritmo? Eu digo que sim. E principalmente devido a uma operadora. Qual operadora? Podemos aqui citar nomes, né? Digo principalmente devido à Unitel. Ok. A Unitel, desde o seu princípio, mais ou menos entre 2005 a 2007 em diante, a Unitel teve a visão estratégica de implementar e expandir a sua rede de fibra óptica, quando até muita gente tinha pouca noção do que era realmente fibra óptica. Então, hoje em dia, a Unitel tem fibra óptica praticamente em todo canto do país. E até é visível, nós quando estamos a fazer viagens de longo curso, se nós olharmos à beira da estrada, né, nós vamos ver os marcos da Unitel brancos com o logotipo laranja em quase todas as estradas nacionais e mesmo as vias secundárias. Ok. Ou seja, fruto do investimento que fez no passado, hoje a Unitel já não sente a necessidade de fazer grandes expansões da sua rede de fibra óptica, porque na verdade já tem essa rede. O que tem feito simplesmente é a gestão, manutenção da própria rede e usufruir estes mesmos frutos. Então, daí também que muitas instituições hoje em dia estão interligadas, têm os seus serviços alocados na Unitel, ou seja, a Unitel provê os serviços a muitas instituições e há uma certa dependência, eu diria de 60% a 70%, temos essa dependência da rede existente da Unitel. Então, de que forma os provedores de internet estão a investir em infraestruturas de fibra? Ou como eles podem investir, caso não estejam a fazer da maneira certa? Há muitos provedores que estão a investir e Aparatos, por exemplo, é uma delas e não só. Tem provedores como a MES Telecom e outros provedores que vão investindo, na verdade, têm feito grandes investimentos nas suas redes, mas conforme os desafios que já mencionei, tem-se feito um grande aproveitamento, por exemplo, da rede de distribuição, rede de transporte de eletricidade, da infraestrutura da rede de transporte de eletricidade. Vou já explicar isso. Por favor. Como é que as fibras ópticas acabam por convergir com as redes de transporte de eletricidade? A RNT, por exemplo, ela tem uma rede de transporte muito robusta. Nós vemos ao longo das vias aquelas torres de eletricidade, transporte de eletricidade de alta tensão. Sim. Ao longo das vias, aquelas torres enormes. Uhum. No topo daquelas torres, nós temos um cabo que é chamado cabo PGW, que na verdade é um cabo que serve como para-raio. Mas também esse cabo tem fibras ópticas. Transporte da fibra óptica. Isso mesmo. Então podemos imaginar que onde chega a eletricidade, Chega a fibra. chega a fibra. Muito Então muitos interessante. provedores têm olhado no alto custo que se tem na implementação de novas infraestruturas
e vejam como opção recorrer às fibras existentes nessa rede de transporte para fazerem chegar os seus serviços em zonas mais distantes. Nós temos um exemplo, por exemplo, da centralidade da Cala, é uma das centralidades que tem a rede FTTH de GPON para um dos provedores, e esse mesmo provedor fez uso do cabo PGW para fazer chegar o seu serviço lá na Cala e assim atender aquela centralidade. Não só a centralidade da Cala, como outras centralidades. Então, há esse aproveitamento também da infraestrutura de eletricidade, de transporte de eletricidade, para fazer chegar serviços em várias zonas, mas também poderia facilitar muito o próprio Estado, né? Uhum. Hoje em dia a gente vê que há muitas estradas a serem feitas e reconstruídas. Eu defendo que a melhor infraestrutura para a fibra óptica é a subterrânea. Garante mais segurança e menos dano à própria infraestrutura quando instalado de maneira correta. Então, se nós pensarmos que ao longo dos vários quilómetros que nós temos de estrada, se o próprio Estado que está na linha de frente na construção e reconstrução dessas estradas, aproveitasse também garantir o caminho para a fibra. Seria muito interessante. Isso significaria que muitos provedores levariam pouco tempo para fazer chegar serviços em zonas mais distantes e com necessidade, e até mesmo o próprio Estado poderia rentabilizar essas infraestruturas, porque se um provedor quer passar o serviço ou a sua fibra na minha infraestrutura, terá que pagar. Sim, Então, certo. seria uma forma também de rentabilizar isso. Então, é uma das formas que eu vejo que poderia dinamizar muito aquilo que é a expansão da fibra óptica a nível nacional, mas tem-se feito muito esforço. A própria Angola Telecom também tem feito uma expansão da sua rede nos últimos anos e o caminho converge para esse sentido. Embora a fibra óptica nos garanta um grande avanço tecnológico, também tem grandes custos de implementação. Quais são os desafios de implementação das infraestruturas de fibra óptica em rede nacional? Eu mencionei, por exemplo, a aquisição da própria fibra. Sim, porque agora temos de importá-la. Sim, na Sim. verdade, mesmo quando tínhamos a fábrica não atendia à demanda. E também o custo logístico, porque em redes de longo percurso, o custo logístico também acaba por pesar muito. E então é necessário fazer-se um bom planeamento para isso. Há até provedores que recorrem a investimentos para implementar a rede, mas tudo isso é feito mesmo para garantir uma conexão robusta, eficiente e de alta qualidade que a fibra óptica nos oferece. Então, os provedores até que não têm medido esforço para isso, mas realmente tem sido mesmo um esforço que fazem, porque acaba por ser um investimento alto e às vezes o retorno sobre esse investimento, o chamado ROI, não é a curto prazo, pode ser a médio, a longo prazo. Ok. Frisei no início que estamos a ser acompanhados também por estudantes de engenharia de telecomunicações. Então, que competências um estudante de engenharia de telecomunicações deve reunir para se tornar um profissional de excelência e conseguir atuar na área como bem deseja? Ok, muito bom. Ah, eu também estou muito ligado a essa componente acadêmica e de partilha de conhecimento. E eu defendo que o desenvolvimento de uma sociedade consiste na partilha de conhecimento. Ok? Exato. Então, o que deve ser feito, primeiramente, é ir à busca desse conhecimento. E, infelizmente, há conhecimento e há informações que nós não vamos encontrar nas universidades, não vamos encontrar nas escolas, nos institutos médios. Daí é necessário sair fora da caixa. Hoje em dia há muitos centros, há muitos locais que garantem cursos técnicos mais orientados, mais práticos, com os equipamentos reais que são usados em campo. Então é necessário ir à busca dessas formações extras
E também dizer aqui que é muito importante que o binômio indústria e academia ou universidade funcione. É necessário que as empresas que já atuam no setor vão ao encontro das universidades, ok, para facilitar esse intercâmbio. E de um tempo para cá, nós temos notado isso na verdade. Por exemplo, a Huawei, bem como outras instituições, têm estado muito presente nas universidades. Então, é necessário ir à busca do conhecimento e um convite aqui às empresas que atuam no setor de telecomunicações ir ao encontro das universidades, porque, na verdade, há uma necessidade, não vou falar de mais técnicos, mas, por exemplo, de mais gestores, ok? De mais pessoas com competências para liderar projetos de implementação de fibra óptica e não só. Então, é necessário que haja esse casamento entre as empresas que atuam no setor e as E as universidades, de instituições. modo que facilite esse processo de aquisição de conhecimento e de experiência desde muito cedo. Certo. Pronto, vamos agora abrir as questões para quem nos acompanha. Tem? Podemos? Vamos agora então acompanhar. Estamos com um número mais elevado relacionado àquilo que começamos. Estamos muito felizes pela demonstração de interesse no nosso webinar. Vamos então ler aqui a primeira pergunta. Estamos aqui a agilizar para conseguirmos então ler as vossas questões. Fiquem à vontade para deixá-las no nosso chat. Ok, muito obrigada. Pronto. Muito boa noite. A minha pergunta, vista que as empresas de telecomunicações no país, visto que as empresas de telecomunicações no país está a crescer, mas em termos de infraestrutura ainda deixa muito a desejar. Falo isso por conhecimento de causa. Não seria já a altura de termos uma empresa que cuida de infraestruturas? Ou seja, resumindo, será que não seria melhor ou possível termos uma empresa que cuida de infraestruturas de fibra óptica? Perguntou o Gabriel. Na verdade, Gabriel, existem. Mas é importante aqui perceber, no setor de telecomunicações, nós temos que eu chamo um triângulo, que nós temos os provedores de serviço, nesse caso como a Unitel, a Africell, a Movicel, a Paratos, a MS Telecom, entre outros, que são as empresas que fornecem os serviços para nós como usuários finais e para as outras empresas. E depois, do outro lado, nós temos os vendors, que são, na verdade, empresas ou fabricantes que dão as soluções tecnológicas. Posso citar aqui a Huawei, a Nokia, a Ericsson, a ZTE. Na verdade, elas fornecem soluções em termos de equipamentos e tecnologia para os provedores usarem e, desse modo, conseguirem fornecer os serviços. Mas depois, nesse triângulo, surgem os empreiteiros, ou os SP, os Service Providers, que na verdade são empresas que têm a responsabilidade de construir as infraestruturas por onde esse serviço vai passar. Porque para uma Unitel conseguir fazer chegar serviço até a sua casa, por exemplo, tem que existir no meio uma infraestrutura por onde esse serviço vai passar. Essa infraestrutura pode ser física, como por exemplo a rede de fibra óptica. Nem vou falar da rede de cobre, porque praticamente já não usamos. Ou também pode ser por meio de rádio ou micro-onda, por exemplo, 5G da Unitel. A Unitel também tem a solução FTTH GPON. Então,
Os empreiteiros, as empresas empreiteiras, é que na sua maioria cuidam das infraestruturas dos provedores. Assina-se aí um contrato de manutenção e essas mesmas empresas é que procuram garantir que haja disponibilidade do serviço 24 sobre 24. E, aliás, aproveitar também essa questão para dizer que nós temos técnicos de fibra óptica, os famosos juntistas, que têm estado mesmo 24 sobre 24 para garantir a disponibilidade do serviço na rede. E muitos desses trabalhos são feitos de madrugada, por exemplo, para não afetar aquilo que é o andamento normal das instituições, né? Então, em muitas ocasiões, muitos serviços são feitos durante a madrugada. Os chamados cutover, por exemplo, são feitos durante a madrugada. E esses técnicos que nós vemos às vezes aí com os carros, com os escadotes e tudo mais, estão sempre em prontidão para garantir que esse serviço esteja disponível o mais rápido possível e que nós, como usuários finais, estejamos sempre consigamos então acessar os serviços que solicitamos e estarmos conectados à rede. Na verdade, existe sim empresas que cuidam das infraestruturas dos provedores. Muito interessante. Por acaso foi uma pergunta muito bem colocada. Muito obrigada, Gabriel. Podem sempre colocar mais perguntas aqui no nosso chat. O João Bernardo Caterça diz: gostaria de ouvir mais sobre o último cabo de fibra óptica a ser implementado. Penso que é o tema que falou no início. Sim, é o cabo to África. Sim. Que vai ser gerido pela Unitel. Até então, os cabos submarinos, nós tínhamos a Angola Telecom a gerir o cabo SAT3, o primeiro cabo que nós tivemos acesso em 2002. E depois a Angola Cables tem sob sua gestão 2 cabos, que é o cabo WAX. Realçar que o cabo SAT3 e o cabo WAX, ambos partem da Europa e passam praticamente por toda a costa atlântica de África. Então, não só Angola, como também outros países de África têm acesso a esses 2 cabos submarinos que vêm da Europa. Mas a Angola Cables também tem um cabo SAX, que é o cabo que interliga Angola com o Brasil diretamente. E, do meu ponto de vista, é um cabo, uma rota muito estratégica, porque se os 2 cabos submarinos lá em cima, que vêm da Europa, falham, todo o trajeto vai ser feito pelo cabo submarino que sai de Angola para o Brasil. E isso já aconteceu. Em 2 anos atrás, tivemos algumas dificuldades nesses 2 cabos e praticamente toda a conexão, todo o serviço, todo o tráfego foi feito por meio do cabo SAX. Houve um pico de tráfego por meio desse cabo submarino da Angola Cables. E a Unitel, que até então, digamos que recebia serviços da Angola Telecom e da Angola Cables, vai passar também a gerir um cabo submarino, que é o cabo to África, que ancorou cá no nosso país o ano passado, se não estou em erro, na zona de Cacoaco. Então, eu vejo isso como uma mudança também mesmo no próprio modelo de negócio da Unitel, mas não vou aqui entrar em detalhes sobre isso. Mas sim, nós temos acesso a um 4º cabo e que vai facilitar muito. O porquê da importância desses cabos submarinos? É importante também realçar isso. Porque esses cabos submarinos nos interligam com o mundo todo. Nós temos serviços hoje que nós usufruímos. Vamos aqui citar, por exemplo, o chat GPT, né? Todo mundo hoje em dia tem uma conta no chat GPT e procura solicitar o serviço do chat GPT. Nós cá em Angola, nós não temos um data center da OpenAI aqui. Então, isso quer dizer que as informações que nós solicitamos, elas devem vir de algum sítio, elas estão armazenadas em algum sítio. Está armazenado em algum data center, que não está cá em Angola, está em outro país. Então, como é que as informações vão chegar até lá e vão chegar até nós de volta? Por meio desses cabos submarinos, na verdade. Posso citar aqui os data centers do Meta, da Google e vários outros data centers da Microsoft, por exemplo, que nós hoje usufruímos desses serviços, mas esses serviços não estão alocados cá no nosso país, estão alocados em outros data centers.
Então, para chegar até lá, tem que haver uma rota que garanta essa conectividade. Daí a importância dos cabos submarinos. E aqui também chamar para um evento recente. Recentemente foi inaugurado o data center próprio do governo, que vai estar sob gestão do Infose. E no ato de inauguração desse data center falou-se muito de soberania digital. É nesse sentido, de que as informações do próprio governo, as informações a nível nacional, das instituições nacionais, estejam alocadas mesmo cá dentro do território nacional. E desse modo nós precisamos de uma conexão transoceânica para acessar essas informações do próprio governo. Daí o termo a ser usado, soberania digital. Muito interessante. Reforcei no início que estamos a ser acompanhados também por estudantes de telecomunicações, porém percebi agora que não são só estudantes, também professores. Tenho aqui o meu professor engenheiro Fonseca Kanga, que deixa uma questão. Sendo que a fibra óptica não é uma tecnologia nova, gostaria de saber por que razão ela se mantém como um grande aliado para as telecomunicações, mesmo com as tecnologias modernas. Ok, muito bom. Muito bem colocada. Sim, não é nova de facto. Há um termo que é usado em fibra óptica que diz que a fibra óptica é a prova do futuro. Ou seja, em termos de largura de banda, podemos dizer que quase que não há limitação na fibra óptica. A limitação vem nos equipamentos finais, nos dispositivos finais. Então, o meio em si, que é a fibra óptica, é a prova do futuro porque não oferece nenhuma limitação em termos de largura de banda. Mas os equipamentos nas extremidades, por serem eletrônicos, limitam, na verdade, aquilo que a fibra óptica poderia oferecer. Então acontece que quando surge uma nova tecnologia, na verdade estamos a falar de novos equipamentos que vão surgindo com alguma melhoria. Dentro da fibra óptica, por exemplo, nós tivemos a evolução da tecnologia EPON para GPON, que o GPON passou a oferecer mais largura de banda. Da GPON saímos para X-GPON, que oferecia muito mais largura de banda, serviços de banda larga, e vamos caminhando nesse sentido, de termos mais largura de banda a ser oferecida para os clientes finais. Então, essa evolução tecnológica da tecnologia de fibra óptica, na verdade o que mudou não é a fibra, são os equipamentos. Houve melhoria na eletrônica dos equipamentos que facilitou com que mais largura de banda ou mais banda larga fosse entregue aos usuários finais. Então a fibra óptica é sim a prova do futuro. O ponto não é a fibra óptica, mas sim os equipamentos que processam as informações nas extremidades. Ok. Muito obrigada pela vossa interação. Vamos continuar, mas estou aqui a agradecer porque estamos felizes por saber que vocês estão aí atentos do outro lado. Temos aqui várias questões e o engenheiro está aqui bem disposto para respondê-las. Diz a Silvia Dallas: olá, boa noite. Não sou estudante de telecomunicações, mas achei o tema muito interessante e gostaria de fazer algumas questões. Como posso saber se há cobertura na minha área? E o que pode causar internet lenta mesmo com fibra? Eu penso que essa é a pergunta que não se quer calar, muitas vezes. Primeiro, a parte da cobertura. Uma pergunta bem posta. Obrigado. A parte da cobertura é uma questão de ligar no próprio provedor. Às vezes é necessário ligar, vamos supor aqui, na Unitel ou outro provedor, poderia ser também aparatos, por exemplo, ligar e questionar se há cobertura naquela zona. Eles têm todas as informações das suas infraestruturas e vão conseguir dizer com mais detalhes se naquela zona específica eles conseguem entregar o serviço de fibra óptica. Claramente, por uma questão também já de experiência profissional. Penso que ao solicitar o serviço é importante saber com a provedora se realmente eles têm cobertura naquela área ou não. Não é muito sobre a fibra óptica, mas sobre a empresa
que fornece tal serviço. Sim, mas é importante realçar que os provedores procuram zonas que, depois de algum tempo, possam garantir a rentabilidade dessas infraestruturas, porque não convém para as empresas, para os provedores, alocarem recursos e esforço numa zona que não vai ser rentável. Tem um caso de algumas provedoras que já fornecem serviço de 5G, então elas optam por, em zonas mais urbanas, que facilitam a implementação rápida de fibra óptica, elas preferem atender os seus clientes finais, nesse caso, os seus clientes, os moradores das casas, preferem atender com fibra, com a tecnologia de GPON. Mas em certas zonas que a fibra não é viável, a instalação da fibra, elas atendem por meio de 5G ou 4G. E daí garantem acesso à largura de banda, à banda lá, serviços de banda larga, sendo ela fibra ou não. Mas aqui o fator diferencial é que a fibra óptica oferece mais vantagens, principalmente devido às condições climáticas atmosféricas, por exemplo, que os sinais de rádio sofrem. A fibra óptica não sofre essas interferências. Então, há essa vantagem da fibra. Mas se não tem fibra óptica, de certeza que deve ter a cobertura de algum outro serviço. Certo. O Onésimo Ladislau Paulino diz: boa noite, engenheiro. Só não sei se o engenheiro é para ti ou para mim, mas boa noite, engenheiro. Estou a gostar muito da reunião. Queria que me fizesse entender esta questão. De que forma a implementação de fibra óptica com multiplexação por divisão de comprimento de onda, WDM, aumenta a capacidade de transmissão em redes metropolitanas e quais são os desafios na manutenção desse tipo de sistema? Qual é o nome? Desculpa. Onésimo Paulino. Essa é uma pergunta muito técnica. Acredito que o Onésimo está dentro da área. Também acho. Acredito, sim. É interessante porque nos vários níveis de hierarquia que eu mencionei aqui da rede de fibra óptica, nós encontramos também diferentes tipos de tecnologia. Para a rede de transmissão, nós temos os DWDM, né? Que na verdade esse tipo de multiplicação facilita com que muitos serviços sejam entregues numa única fibra. Na verdade, daí o termo multiplexação, né? Sim. É agregado vários serviços a serem entregues na mesma fibra. E nós temos um exemplo muito prático disso, mesmo até em redes de acesso. Para quem tem fibra óptica em casa, ela consegue receber o serviço de internet, o serviço de voz e o serviço de televisão ou de TV na mesma fibra. Isso é multiplexação. Então, isso facilita. E o DWDM realmente facilita muito naquilo que é a capacidade de transmissão em redes, transporte, na verdade, em redes metropolitanas. E todos os provedores que atuam nesse nível usam DWDM. Anteriormente usava-se também muito o SDH, como outras tecnologias. E, sim, o DWDM tem facilitado muito a entrega de serviços recorrendo a menos fibras, na verdade. Certo, nós estamos já bem pertinho do final do nosso webinar. Vou ler aqui mais duas questões. O Sampaio diz: boa noite, sou estudante de Engenharia de Telecomunicações. Olhando para o futuro, gostaria de saber, do ponto de vista do nosso engenheiro, se investir em fibra óptica deve ser visto apenas como um investimento tecnológico ou também como um investimento estratégico nacional? Estratégico, não só tecnológico. Fruto disso, nós temos prova disso da própria Unitel, conforme já citei, que em 2005 em diante, a Unitel, de maneira estratégica, fez chegar fibra em toda a parte de Angola. E não foi fácil, foi um desafio enorme. Eu tive o privilégio de estar em conversa com pessoas que
tiveram dentro desse processo de instalação e implementação, e nota que algumas deles me disseram, inclusive, que houve ocasiões, zonas remotas, que tiveram que passar a noite junto com os sobas, né? Só para fazer chegar a fibra. E hoje a Unitel é o que é fruto do investimento estratégico que fez no passado. Então, é uma mais-valia e de forma estratégica, caso essa implementação e expansão na rede de fibra óptica continuar, vai facilitar o acesso às informações, vai facilitar o acesso ao conhecimento em zonas muito mais remotas, porque Angola não é só Luanda e mais pessoas a nível nacional precisam ter acesso às informações, precisam ter acesso a tudo aquilo que a internet pode oferecer, porque hoje em dia o desenvolvimento está no digital. Muito obrigada, engenheiro, pelo esclarecimento, por essa aula. Na verdade, foi uma aula. Estamos todos Obrigado. muito bem abalizados na matéria agora, por nos elucidar com este tema. Gostaríamos que deixasse, assim, algum conselho, não só para os estudantes, mas também para os profissionais da área, que desse alguma dica relacionado ao nosso tema. Antes de mais, obrigado pela oportunidade. Realmente foi um privilégio cá estar e eu gosto de falar sobre fibra óptica. O ponto é que nesse processo de transformação digital que nós estamos a passar, ah, nós devemos fazer isso com muita cautela, porque não é só mudança de tecnologia, mas envolve também mudança da mentalidade, do mindset, da maneira como nós olhamos para as coisas hoje em dia no mundo mais digitalizado. Então, esse processo de transformação digital facilita o acesso à informação. E o poder está na informação, na verdade. Então, quanto mais envolvemos as pessoas nesse processo, quanto mais sermos nós a partilhar conhecimento, a facilitar que esse conhecimento chegue em outras pessoas, a partilhar a visão e o uso moderado das novas tecnologias, nós vamos perceber que vamos estar a caminhar num processo de evolução a nível nacional muito abrangente, o que vai facilitar o desenvolvimento de todos. Hoje em dia nós podemos ver que há pessoas que têm a vida feita devido ao digital, os chamados influências digitais e não só. Tudo isso é proporcionado devido a esse processo de transformação digital. Então, mais do que nunca, nós temos todas as ferramentas para termos o conhecimento que realmente precisamos. Então, o que eu diria como palavra final é a busca pelo conhecimento deve ser constante. E hoje em dia nós temos ferramentas mais do que nunca que facilitem esse processo. Muito obrigada. Obrigado. Pode também deixar as suas redes sociais. Sim, pelo LinkedIn, podem pesquisar pelo nome, Moreno Juranto. Estou aberto para isso. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. O Inefor agradece. Falamos sobre o impacto das infraestruturas de fibra óptica no processo de transformação digital em Angola. Eu sou a Ana Chiquel, moderadora, mestre de cerimónias, profissional na área, e as minhas redes sociais também é Ana Chiquel para quem quiser contactar, quem precisar de algum serviço, de alguma voz para representar a sua marca, eu estou disponível. Para mais informações no setor de redes ópticas, contactem o Inefoi pelo 944 68 34 83. E foi mais um webinar de redes ópticas organizado pela Inefor. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.